Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém? Nós estamos felizes de estar aqui mais um dia na presença do Senhor, né? E eu gostaria de trazer a minha mensagem, o tema dessa canção, um coração quebrantado. Quem tem coração quebrantado aqui? Se você não tem um coração quebrantado, hoje você vai ter um coração quebrantado. Vamos nos quebrantar na presença do Senhor. Vamos? Em nome de Jesus. Abra suas Bíblias no Salmo 51. Salmo 51. Salmo de Davi. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei alvo mais que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e da minha língua louvará altamente a tua justiça. Abra, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o altar. Uma leitura um pouco extensa, mas essa é a oração de confissão de Davi. Logo depois de ser confrontado pelo profeta Natã, do seu pecado com Betseba. Segundo Samuel, capítulo 11, 12, ele conta essa história. Na época em que os reis estavam saindo para a guerra, Davi também mandou seus oficiais, seu exército. Porém, o Davi ficou no seu palácio. E esse começou a ser a chave do pecado de Davi. A ociosidade o levou a ficar perambulando no terraço do seu palácio. E ele enxerga uma mulher casada, mas estava se banhando nua ali, sua vizinha. Ele se prende o olhar, ele cobiça aquela mulher. Ele sabia quem era a mulher, que ela era aquela mulher, mas ele cobiça, e não bastante, ele deseja e dá ordem para que traga aquela mulher ao palácio. E ali ele consuma o seu pecado de adultério com aquela mulher. Era a mulher de Urias, um dos seus oficiais queridos. Davi não se importou. A mulher foi para casa e ficou ali numa boa. Só que a mulher veio trazendo uma notícia fatal para ele, que estava grávida. E agora? O marido dela estava na guerra. E como justificar a gravidez dessa mulher? E agora Davi começa a ter manipulações, começa a ter enganos, e começa a dizer: não, traga Urias para que ele vá para casa e tenha contato com a sua esposa, assim me livrarei desse pecado.
Isso era pensamento de Davi. Aí Urias, sendo um oficial muito temente ao seu exército, muito fiel ao seu rei, Urias não foi para casa. Urias dormiu na escada do palácio. E Davi fazia com que ele, não, vai descansar. Não, eu não posso descansar enquanto os meus companheiros estão na guerra. E vendo Davi que Urias não ia para a guerra, Davi deu ordem aos seus oficiais que colocasse Urias em frente de batalha. Olha, um homem experiente, mas não era para ficar em frente de batalha, ele não era soldado de infantaria. Ele era um homem treinado para dar instruções. Já era velho de idade para ficar em infantaria. O que Davi estava fazendo com isso? Querendo que, na verdade, matar Urias pelas mãos dos inimigos. E assim ele conseguiu. Urias foi morto pelos seus inimigos. E quando Davi recebeu a notícia de que Urias tinha sido morto, Davi ficou assim meio que abalado, mas talvez agora me livrei da culpa, né, desse pecado. Mas só que não se esconde pecado sobre pecado. Davi pecou, a cobiça, adulterou, assassinou, ele enganou, ele abusou do poder, uma série de pecados envolvidos nesse mesmo episódio. Mas eu tenho certeza que com o coração de Davi, pelos salmos que a gente conhece de Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, ele não estava tranquilo, ele estava em aflição. O Salmo 32 fala que ele estava assim, desesperado por perdão. Ele sofreu angústia, dores nos seus ossos. E aí Davi agora é confrontado pelo profeta Natan. Natan vem e confronta Davi. E Davi entra numa depressão grande. E ele escreve esse Salmo 51. Esse salmo é um dos mais bonitos salmos de Davi. Uma expressão de oração, de confissão, assim profunda, que a gente vê, quando a gente lê, a gente observa que Davi está escrevendo assim, derramando a sua alma para o Senhor, pedindo perdão das suas culpas. Primeiramente, Davi, ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece. Ele começa o seu salmo dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Davi sabia que Deus era misericordioso, sabia que o braço da bondade do Senhor podia chegar até lá. Mas ele sabia que ele tinha pecado. E por isso que ele clama com veemência: tem misericórdia de mim. Olha para as minhas misérias, meu coração está arrebentado, porque eu pequei contra ti. Agora, Senhor, só o Senhor pode perdoar os meus pecados. Davi tinha essa consciência. Infelizmente, eu estava meditando essa tarde. Infelizmente, muitas pessoas não têm consciência de pecado. As pessoas pecam deliberadamente e não têm consciência do que está cometendo pecado. Aliás, pecado é uma palavra proibida em certas comunidades. Você não pode falar em pecado, porque você, quando está falando em pecado, você vai estar automaticamente acusando uma pessoa de algum mal. E se politicamente não é correto você acusar ninguém de algum mal. Então o pecado passou a ser uma palavra proibida. Enquanto o evangelho genuíno do Senhor era: arrependei-vos e convertei-vos. Arrepender de quê? Pecado. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Arrependimento é uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, uma mudança de direção. Nós aqui juntos, nós temos pregado a palavra de Deus, o evangelho genuíno. Não estamos querendo esconder nada.
Mas o pecado aqui é pecado. Sim ou não? Vocês entendem assim? Pecado é pecado. E eu tenho que ter consciência do meu pecado. Davi teve consciência do seu pecado. Ele fala, pequei. Nós temos que praticar a humildade de espírito. Humilde de espírito é aquele que reconhece a sua situação, é aquele que reconhece o seu pecado, aquele que reconhece a sua necessidade, aquele que reconhece as suas fraquezas. O filho pródigo, quando ele chegou lá no fundo do poço, quando ele não tinha nada para fazer mais para ele desejou comer até a comida dos porcos. O que ele falou? Quantos jornaleiros, quantos trabalhadores da casa do meu pai têm uma vida melhor que a minha. Ele começou a pensar em um retorno, e esse retorno seria o arrependimento. Vou falar com meu pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu trabalhador ou seu filho, mas me receba como o seu trabalhador. Ele estava ensaiando o retorno, porque esse é o caminho, é o retorno. Muitas vezes você possa estar assim, minha vida está muito ruim, para mim não tem mais jeito, para mim não tem jeito, o Senhor não me perdoa, meu pecado é muito grande. Saiba que, por maior que seja o teu pecado, existe o maior Deus que pode resolver o seu pecado. Deus que estende a mão da sua bondade, da sua grandiosidade, da sua misericórdia e te traz novamente para perto dele. Aleluia. Davi, ele sabia disso. Ele sabia que o Senhor podia mudar o seu coração, mudar a sua atitude. Em 2 Coríntios capítulo 5, 17, fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus, Ele quer fazer nova todas as coisas na nossa vida. Nós não precisamos de viver preso às consequências do pecado, do passado. O passado tem que ser algo que a gente possa pisar e saltar para o futuro. Não ficarmos remoendo coisas do passado. Coisas do passado é para ficar no esquecimento. Deus quer limpar o seu passado. Deus quer limpar a sua vida passada. Não há nenhuma acusação. Paulo fala que não há nenhuma acusação para os que estão em Cristo Jesus. Não há. Então, nós temos que fazer nova as nossas vidas. O renovo. Nós temos que renovar a nossa relação com o Senhor. A nossa oração tem que ser, Senhor, aumenta o nível de temor, aumenta o nível de temor da minha vida, que eu possa temer a Ti mais, que eu possa ter mais intimidade contigo, aumenta o nível de intimidade contigo, que eu possa, Senhor, receber de Ti a graça, a misericórdia, e que eu possa limpar o meu coração de todo mal. Essa deve ser a nossa oração. Por quê? Porque eu e você, nós pecamos. Sim, pecamos ou não pecamos? Meu Deus, agora... Não, nós pecamos, nós somos pecadores. O apóstolo fala aqui que aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas Davi, ele rasga o seu coração e confessa o seu pecado. Versículos 3 e 4 diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti pequei, e fiz o que teus olhos eram, eu fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Davi confessa seu pecado. Davi, ele dá nome aos seus pecados. Davi, ele não tinha problema de confessar o seu pecado. Ele abriu o coração para Deus. Davi, ele admite o pecado, que o seu pecado era contra o Senhor. Ele não pecou contra Betseba, ele não pecou contra Urias, ele não pecou contra Natã, ele não pecou contra o povo, ele pecou contra o Senhor. Contra o Senhor. Eu ouvi certa vez uma pessoa dizer assim:
Não tem problema para pecar hoje. Eu peço perdão amanhã, Deus tem misericórdia. Meu Deus, e pior que era uma pessoa de influência, uma líder. Não tem problema eu pecar hoje. Amanhã eu peço perdão, Deus tem misericórdia. É triste, mas é verdade. Há pessoas brincando com o perigo. Há pessoas brincando com Deus. Mas a palavra de Deus fala assim, que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente ele vai colher, ceifará. De Deus não se zomba. Nós não enganamos Deus. Nós não driblamos Deus. Se você pecou, certamente o juízo virá sobre o seu pecado. Não é o pastor Dani que está falando, não é a igreja Juntos por Ti que fala isso, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Aquele que pecar, certamente vai morrer. Isso que foi dito a Adão lá no jardim, certamente morrerás. É o juízo de Deus. O salário do pecado é a morte. Está lá em Paulo falando em Romanos capítulo 6, 23, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, é o quê? É a vida eterna. Aleluia! É a vida eterna. Por que nós vamos ficar parados, estagnados na vida de pecado? Paulo fala em Romanos 6, uma vez que a graça superabundou, continuaremos nós a pecar? Não, de forma alguma. Quanto mais temos graça, menos nós temos que pecar. Quanto mais você tem na presença de Deus, menos você tem chance de pecar. Você sabia? Nós pecamos porque nós nos afastamos da glória de Deus. Aí você fica vulnerável ao pecado. Adão pecou, Eva pecou, porque eles se afastaram da glória de Deus. Nós não podemos nos afastar. Quanto mais próximos estivermos do céu, menos chance nós temos de pecar. A aplicação desse primeiro ponto é que, para restauração, nós temos que ser honesto conosco mesmo. Admitir o nosso erro, admitir a nossa falha, a nossa culpa, o nosso pecado. Davi, ele admitiu que tinha uma falha. Mas aí, Davi, ele prossegue. Davi, ele pede a purificação do seu pecado. Ele fala assim, purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Davi já sabia que naquela época o sacrifício sacerdotal de um animal, ele apenas cobria o pecado. Salmo 32 fala que bem-aventurado é aquele que todo o pecado é coberto. Mas nesse salmo aqui, Davi já sabia que o pecado dele não seria apenas coberto, seria apagado, seria aniquilado. Porque ele já via no coração de Davi a esperança do Messias. Já havia no coração de Davi a esperança daquele que viria e apagaria os pecados da humanidade. Assumiria todo o pecado. Davi demonstrava profundo arrependimento diante do Senhor, do seu pecado. Ele desejava ser limpo, renovado, livre, porque o pecado, meus queridos, a princípio às vezes parece ser bom. Parece ser bom, né? Aparentemente. Mas não foi assim que aconteceu com Davi? Ele cobiçou a mulher do seu amigo Urias. Parecia que era uma coisa boa, mas para Davi foi uma experiência terrível, porque gerou uma consequência de erros, de pecados, que depois da sua vida, você pode notar, depois da morte de Urias, a vida de Davi foi uma vida de guerra. A espada nunca mais se apartou da casa de Davi. Os filhos deles fizeram pior do que ele fez,
ele fez as escondidas. Os filhos fizeram nos terraços dos palácios, à vista de todos. Houve incesto, houve assassinato entre irmãos, houve muita coisa. A casa virou uma coisa, né, terrível. Mas Davi sabia que um dia viria o Cristo. E esse é que limparia todo o pecado da humanidade, ali na cruz do Calvário. Cristo na cruz do Calvário assumiu todo o pecado. Lá em 1 João capítulo 1, 7 diz assim: e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de alguns pecados. Todos, de todos os pecados. Nós somos limpos através do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus foi vicário, foi substitutivo por mim e por você. Ele morreu ali na cruz, não pelos pecados dele, mas pelo meu pecado, pelo teu pecado, pelo pecado de todos nós. Davi, ele pede uma renovação do Espírito. Veja só no capítulo 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Davi entendia que a restauração, que a sua restauração dependia da força do Espírito Santo, dependia do poder do Pai, da graça de Deus, da graça divina em sua vida. Por isso ele clama ao Senhor, ele clama com ousadia: cria em mim, ó Senhor, um coração puro, renova em mim um espírito reto. A renovação espiritual só é possível através da operação do Espírito Santo. É quando nós deixamos o Espírito Santo tomar conta da nossa vida. E quando nós invocamos o Espírito Santo para que ele habite em nossos corações e controle nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas decisões, é quando nós entregamos para ele a nossa agenda. Como diz: Senhor, o que nós vamos fazer hoje? Espírito Santo, como que nós vamos viver hoje? Né? O que tem para a nossa agenda hoje? É totalmente a vida controlada pelo Espírito. Davi pede a restituição da alegria da salvação. Davi tinha perdido a alegria da salvação. Se você ler assim o Salmo 32, você vai entender. E ele fala assim: não me lances fora da tua presença. Não me retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da salvação. Sustém-me com o Espírito voluntário. Não me lances fora da tua presença. Davi, ele não tinha preocupação de perder o trono. Davi não tinha preocupação de perder o poder, de perder as riquezas. Davi não tinha preocupação de perder coisa alguma. Mas uma coisa ele tinha preocupação. Ele tinha a preocupação de perder a privacidade, o privilégio da comunhão com o Senhor. Ele tinha a preocupação de perder aquilo que era mais íntimo dele com Deus, a presença. Davi tinha a preocupação de perder a presença de Deus, porque ele sabia que se ele ficasse só e perdesse a presença de Deus, tudo estaria aniquilado na vida dele. Por isso ele invoca: Senhor, não retires de mim a tua presença. Não retires de mim a tua presença. Nós temos que invocar a presença do Senhor todos os dias da nossa vida. Nós temos que praticar a presença do Senhor. Nós temos que, conversar com o Senhor todos os dias, todas as horas, todos os segundos, conversando com o Senhor. E não podemos dar um passo sequer sem que o Senhor concorde ou esteja conosco. Porque se nós fizermos assim, igual aquele livro, em seus passos, o que faria Jesus? Será que Jesus estaria com você em todos os lugares que você vai? Será que Jesus estaria com você com todas as palavras que você profere? Será que Jesus estaria com você com todos os pensamentos que vêm à tua mente? Os sentimentos do teu coração? Será que Jesus estaria conosco em todos esses momentos?
isso que nós temos que nos preocupar. Fazer como Davi: Senhor, não me retires a tua presença. Não me lances fora da tua presença. Eu quero estar permanentemente na tua presença. Restaura-me, preciso ser restaurado, preciso ser perdoado, preciso estar contigo. A tua presença é tudo para mim. A tua presença é a minha vida, é a nossa vida. E Davi, ele ergue um compromisso de viver a vida de testemunho do que Deus fez. No versículo 13, ele diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Olha que lindo. Pela minha experiência contigo, ó Deus, pelo perdão pelo que o Senhor vai me dar, e pela restauração que o Senhor vai fazer em minha vida, eu vou testemunhar, e os transgressores, os pecadores, eles vão se converter a ti, pelo meu testemunho, pela minha vida. Olha só, Deus, ele faz muitas vezes nós passarmos por experiências e que nós podemos dizer: eu fui assim como você, mas eu encontrei Jesus e ele transformou a minha vida. Aqui nós temos testemunhos de várias pessoas. Aqui na dinâmica vieram centenas de pessoas confessar. Muitos deles eu abracei. Teve uma quarta-feira que nós ficamos aqui até 6 horas da manhã. E eu, graças a Deus, eu não travei, eu não tive problema nenhum. Eu abraçava um, abraçava outro, e dizia: tu és meu filho amado, eu tenho prazer, falava, eu tinha alegria, abraçava outro. Então, passamos a noite toda ouvindo confissões. Coisas que chocaram o nosso coração. Porque eram confissões tremendas de abusos, de traição, de abandono, enfim, várias confissões. Mas o Senhor lavou os corações das pessoas que estavam aqui. Eu vejo que muitas pessoas que estão aqui têm vida transformada, até exteriormente já transformou. Porque quando Deus transforma de dentro para fora, Deus faz coisas grandiosas. Muitos de vocês podem dar esse testemunho aqui, muito melhor do que eu estou falando aqui agora. Mas foram centenas de pessoas que passaram por aqui. Então, Davi, ele pedia: Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Restaura a minha alegria. Restaura a alegria da minha salvação. Quantos já perderam, às vezes estão frequentando a igreja, estão assim, sentados nos bancos como vocês estão aqui. Mas quantos já perderam a alegria da salvação? Quantos já perderam a esperança? O prazer de estar na presença. Nós temos que dizer: misericórdia, Senhor, misericórdia. Misericórdia de nós, enxerga as nossas misérias. Nós precisamos de Ti. Como nunca nós estamos precisando mais do Senhor. Nós estamos passando pelos últimos dias, os últimos momentos da agenda de Deus. Está para acontecer. Está para acontecer. Nós nunca estivemos tão perto do fim quanto agora. Eu lembrava quando eu era criança, eu via o arrebol da tarde. Nossa casa ficava assim, tinha uma varandinha. Eu e minha irmã ficávamos olhando o céu assim. Às vezes estava aquele vermelhão, né, aquele arrebol assim, bonito. Aí a minha irmã falou assim: Jesus está vindo. A gente achava que Jesus viria daquela forma. Mas agora está muito mais perto do que nós olhamos. Basta você ligar a televisão, escutar ouvir e ver os noticiários, as coisas que estão acontecendo. Os magos do Oriente, eles só souberam que Jesus estava para vir como menino, como nascer, porque eles estavam examinando as Escrituras. Eles estavam sabendo, eles conheciam as Escrituras, de acordo com o que Daniel tinha falado com eles. Por certo, né? Ele tinha
aprendido com Daniel. Mas nós temos os mesmos instrumentos para saber que o Senhor está voltando em poder e glória. Nós temos as mesmas condições para definir que é o momento e que o Senhor está voltando. Por isso nós temos que testemunhar do Senhor, dizer: Senhor, venha logo, Senhor. Venha logo, Pai. Capítulo 14, versículo 14 e 15 diz assim: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará louvor. O que nós temos que fazer, irmãos, depois de um coração limpo, depois de um coração perdoado, depois de alegria restaurada, depois de tantas bênçãos recebidas do Senhor, o que nós vamos fazer? Abrir a nossa boca e dizer: ó Deus, o meu louvor não pode se calar. Que possa sempre a minha voz te exaltar. Que com palavras de amor a ti possa louvar em harmonia. É essa canção que nós temos que cantar. É a expressão do nosso louvor, adoração, porque o Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo para nós. Vocês estão quietinhos, eu tenho certeza que mas a palavra está penetrando o coração de vocês. Porque ela está penetrando o meu coração. Embora eu tenha ficado já algumas semanas pensando nesse capítulo, nessa mensagem, ela sempre fala novamente, ela se renova a cada dia. Irmãos, queridos irmãos, não dá para brincar. Eu falo como o apóstolo João: eu escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, lembre que vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele vos perdoará de todo o pecado. Adore ao Senhor, adore o Senhor. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Ah, Senhor, como é bom estar na tua presença, Senhor. Como é bom, Senhor Jesus, desfrutar, Senhor, da tua graça, do teu poder, Jesus. Aleluia. Ah, Jesus. Ah, Jesus. É, Pai. Sim, Jesus. Sim, Pai. Aleluia. Muitas vezes a gente quer prestar o melhor culto aqui, Senhor. A nossa dinâmica aqui do culto não pode ter hiato, não pode ter um ato assim fora, né? Porque sobretudo que a gente está transmitindo o culto fica ruim para as pessoas que estão assistindo. Mas o melhor culto que você pode prestar ao Senhor é você ter um coração quebrantado. É o melhor culto que você pode oferecer ao Senhor é ter um coração prostrado a Ele. Quebrado, moído, sabe? Nós não somos nada, nada. O Senhor sabe que nós não somos nada, nós somos pó e cinza, só. Nós somos um pingo d'água. E o Senhor só faz assim com o dedo, se espalha todo mundo. O melhor culto que nós podemos oferecer ao Senhor, o verdadeiro sacrifício, não é o sacrifício exterior, é o sacrifício interior. É aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que está queimando aqui dentro do nosso altar particular. Nosso altar particular é o coração.
não é aquilo que eu faço exteriormente para mostrar às pessoas que eu sou crente, que eu sou fervoroso, que eu sou... Não. O grito maior que você pode dar é aqui dentro da tua alma. É como Davi falou aqui. Ele gritou. A alma dele gritou. Se você olhar e ler direitinho nas entrelinhas, você vai ver o grito da alma de Davi. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Deus não se agrada de sacrifícios exteriores. Ele quer um coração para Ele. Ele quer o teu coração. Após experimentar a graça de Deus, nós somos chamados para viver uma vida de testemunho, uma vida de reta diante do Senhor. Uma vida que cumpra o propósito pelo qual Deus nos fez. Qual foi o propósito para que Deus nos fez? Para nós sermos o louvor da sua glória. O chamado nosso é estar com Ele. Estar com Ele. É como o apóstolo João começa o Evangelho de João. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Eu gosto muito dessa expressão, o Verbo estava com Deus. Porque no grego, esse estar é face a face. É uma posição simétrica com o Pai. É uma posição que um olhava o outro nos olhos e se via refletido nos olhos do Senhor. É por isso que essa canção que eu cantei, Senhor, teu olhar eu quero encontrar, me vê refletido em teus olhos. Eu lembrei dessa posição simétrica, e que nós podemos ter a liberdade de, Senhor, dizer, eu quero ficar contigo, face a face. Face a face. É uma ousadia dizer para Deus, eu quero me ver nos teus olhos. Mas isso não é apenas uma lição poética, não, uma licença poética. Isso é um sentimento do nosso coração que devemos expressar para Deus. Senhor, eu quero me ver nos teus olhos. O Salmo 51 nos ensina que, independentemente da profundidade do nosso pecado, nós precisamos do perdão de Deus, e Deus é capaz de nos perdoar, seja qual for o seu pecado. Como Davi reconheceu o seu pecado, como Davi, ele solicitou a Deus que limpasse o coração, e que Deus restaurou, Deus devolveu a ele a alegria. Assim também podemos receber. Esta noite você tem a oportunidade de receber Jesus e receber o perdão dos seus pecados. Você pode sair para essa porta aqui, livre, solto ao Senhor. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.